Exemplo 5. Em exemplo 5 eu quero então calcular o limite para x tendendo a zero de a elevado a x menos b elevado a x sobre x, certo? Este é o nosso exemplo com a maior do que zero, a e b maiores do que zero e diferente de zero também. Ok? Então vamos ver como que eu posso fazer isso aqui. Olha só, eu posso então pensar em tirar em evidência aqui o b. Né? Então se eu escrever limite para x tendendo a zero de b elevado a x vezes a elevado a x sobre b elevado a x menos 1. Então se eu reescrever dessa maneira, dividido por x, o que vai acontecer? Então, porque a gente quer encaixar algo desse tipo, né? Não necessariamente ali com o mesmo a, mas alguma coisa elevado a x, né? Então, se eu substituir esse a aqui por qualquer coisa, desde que essa qualquer coisa seja positiva ou diferente de zero, então ela vai aparecer aqui também, tá? Essa que é a diferença que a gente vai ter aqui. Ok? Então, se a gente observar aqui, então eu tirei o b elevado a x em evidência, eu obtive alguma coisa elevada a x aqui, menos 1 sobre x. Então está bem na cara aqui, né? Só, como é a mesma potência, né? Então a elevado a x sobre b elevado a x, isso é a sobre b elevado a x. Ok? Então isso aqui ele é o limite para x tendendo a zero de b elevado a x por a sobre b elevado a x menos 1 sobre x. Então, quanto que vai dar aqui? Então, vai dar o limite para x tendendo a zero de b elevado a x vezes o limite para x tendendo a zero de a sobre b elevado a x menos 1 sobre x. Bom, agora, olha só, se eu tenho o x está indo para zero e eu tenho b um número diferente de zero, então quanto que dá este limite, né? O limite, quando você tem esse tipo de expoente, o que vai acontecer? Lá nas propriedades de limite, a gente viu algo parecido. Né? Lá nas propriedades de limite, a gente viu o limite de e elevado a f de x quando o x tende a a. E aí o limite ia para o expoente. Aqui acontece a mesma coisa. Vai ficar b elevado ao limite de x quando o x tende a zero. Mas o limite de x quando o x tende a zero é zero. Então b elevado a zero é 1. Então esse primeiro limite aqui é 1. E o segundo limite aqui, ó, o segundo limite, ele encaixa certinho aqui no limite, no terceiro limite fundamental, encaixa certinho. No lugar do quadradinho a gente tem a sobre b. Então isso aqui vai ser ln de a sobre b. Ok? Então é 1 vezes ln de a sobre b, que é ln de a sobre b. Ok? Muito bem. Exemplo 6. Exemplo 6 a gente também vai querer encaixar algo desse tipo. Então o que eu tenho que fazer? Bom, tem uma... Aqui ó, x tendendo a 1 e não x tendendo a 0. Então eu vou ter que deixar esse expoente, não vou mexer com o expoente até agora, mas eu vou ter que aparecer subtração em 1 aqui, né? Também. Como que eu posso fazer? Então eu posso manipular esse limite e fazer o seguinte, ó, limite para x tendendo a 1. Agora eu tenho e elevado a alguma potência de x, né? Falta o menos 1, então eu vou subtrair 1. Então e elevado a x menos 1 menos 1. Ok? Só que se eu subtrair 1, eu tenho que somar 1, né? E aqui eu tenho menos a elevado a alguma coisa de x. Então eu vou tirar esse menos em evidência, vou escrever a elevado a x menos 1, menos 1. Então olha só, e elevado a x menos 1, então esse menos 1, menos com menos mais. Então aqui eu subtraí 1 e aqui eu estou somando 1. Só que eu tirei o menos em evidência para poder aparecer algo de novo, algo desse tipo, ó. Então apareceu algo desse tipo aqui e apareceu algo desse tipo aqui. Muito bem. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 1. Quais são as raízes, né? X ao quadrado menos 1, quando que isso é zero?
Então, quando x ao quadrado igual a 1, mais x ao quadrado igual a 1, então x é mais ou menos 1. Então, essas são as raízes. Então, eu posso reescrever x ao quadrado menos 1 como sendo x menos uma raiz, x menos a outra raiz, que é menos 1. Então, menos, mais. Ok? Muito bem. Então, olha só, eu tenho que ter uma potência aqui de x, uma potência de x, menos 1 sobre aquela mesma potência. Então, olha só, a potência aqui é x menos 1. Então, esse x menos 1 aqui embaixo é interessante. Agora, esse x mais 1 que não é legal, então eu vou tirar ele fora. Vou escrever como produto de duas coisas. Então, esse é o limite para x tendendo a zero de 1 sobre x mais 1, vou escrever aqui fora, vezes. Aí, o que acontece? Vai sobrar e elevado a x menos 1 sobre. Então, essa parte aqui, menos a elevado a x menos 1 dividido por x menos 1. Então, temos estamos nessa situação. Ok. Bom, vou anotar esse limite aqui, pessoal, aqui em cima. Então, é limite para x tendendo a zero de qualquer coisa aqui positiva, né? De x menos 1 sobre x. Isso é igual a ln dessa coisa aí. Beleza? Então, para a gente utilizar aqui embaixo. Então, vamos ver o que eu posso fazer aqui para aparecer esse limite fundamental aqui. Bom, então eu tenho uma fração que eu vou separar ela. Então vai ficar limite para x tendendo... Opa, aqui eu coloquei 0, mas é 1. Para x tendendo a 1, de 1 sobre x mais 1 vezes. Aí eu posso escrever elevado a x menos 1 sobre x menos 1 menos a elevado a x menos 1 sobre x menos 1. Ok? Só separei aqui essa fração. Tá bom? Separei aqui. Bom, agora, pessoal, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou fazer agora, vou escrever até um igual maior, eu vou escrever u igual a x menos 1. Né? Então, o x, ele é u mais 1. Se o x tende a 1, o u tende a 0. Então, como vai ficar? Vai ficar o limite para u tendendo a 0, 1 sobre x mais 1. Bom, se o x é u mais 1, então vai ficar u mais 2. Então, 1 sobre u mais 2, tá? X mais 1, se o x é u mais 1, então vai ficar u mais 1 mais 1. Então, u mais 2. Vezes e elevado a x menos 1, mas x menos 1 é u. Então, é elevado a u. Menos 1 sobre x menos 1, que é u. Menos a elevado a x menos 1, que é u. Menos 1 sobre u. Beleza? Bom, então agora como que fica? Limite do produto é o produto dos limites. Né? Quando o u vai para 0 nesse aqui, então vai ficar 1 sobre 0 mais 2. Então vai ficar meio. Então isso aqui é meio limite para u tendendo a 0, né, de elevado a u menos 1 sobre u. Menos o limite para u tendendo a 0 de a elevado a u menos 1 sobre u. Então, quanto que isso aqui vai dar? Vai ficar meio. Bom, o limite de e elevado a u menos 1 sobre u, olha só, é a mesma coisa aqui, com u no lugar do x, e aqui no lugar do quadradinho a gente tem e. Então, o resultado deste aqui, usando o terceiro limite fundamental, é ln de e. Então, isso é ln de e. Menos, aí aqui a gente tem limite, a mesma expressão aqui, só que no lugar do quadradinho a gente tem a. Então, ln de a. Então, temos ln de a. Ok? Então, isso aqui a gente vai ter meio vezes ln de e é 1, menos ln de a. Então, esse aqui é exatamente o nosso resultado.